Juliana tinha 34 anos e uma rotina que parecia certa, mas que estava matando ela devagar. Toda noite, antes de dormir, ela olhava para o teto do quarto e pensava: amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou conversar mais com o Lucas. Amanhã eu vou abraçar o Diego de verdade. Amanhã eu vou viver. Mas o amanhã chegava e era sempre igual. Sempre corrido, sempre vazio, sempre cansado. Ela acordava todo dia às 6 da manhã com o despertador tocando irritante no criado mudo. Não porque queria. Acordava porque era a única forma de ver o filho acordado. Porque às 6h40 eles tinham que estar no carro. A escola do Lucas ficava a 30 minutos de casa e ele entrava às 7 em ponto. Se o café não tivesse pronto até às 6h20, não dava tempo. Diego chegava às 6h30 correndo do primeiro bloco do Uber, tomava café em 3 goles e já saíam. 5 minutos de atraso atrasava o dia inteiro. Então, Juliana acordava, levantava pesada, ia para o banheiro, lavava o rosto com água fria tentando acordar de verdade. Descia para a cozinha ainda de pijama, ligava o fogão, colocava água para ferver, pegava o pó de café. O café era um cronômetro, fazia café, pegava o pão, passava manteiga. Preparava a mesa e esperava. Esperava os 10 minutos. 10 minutos com o marido e o filho antes de todo mundo sair. 10 minutos que eram tudo que ela tinha de família por dia. Diego acordava às 4h40 para pegar o rush das 5 da manhã. Uber. Ele era motorista de aplicativo e pegava o primeiro horário porque pagava melhor. O despertador do celular tocava no escuro total do quarto. Ele desligava rápido para não acordar a Juliana e o Lucas. Levantava no escuro, ia para o banheiro. Tomava banho gelado para espantar o sono. Se vestia ainda molhado com pressa. Descia, pegava a chave do carro e saía. 5 da manhã. A rua ainda vazia, escura, fria. Ele ligava o app, aceitava a primeira corrida e começava. Corria contra o trânsito, contra o tempo, contra o cansaço. O rush da manhã era pesado, todo mundo com pressa, todo mundo estressado. Ele engolia seco, sorria para o passageiro, fingia que estava bem. Trabalhava até às 6h20 corrido sem parar. Depois voltava para casa, chegava suado, cansado. 6h30 em ponto. Entrava pela porta com a chave do carro ainda na mão. Mochila no ombro, carteira no bolso. Juliana já tinha feito café. Estava tudo pronto na mesa. Ele subia correndo as escadas. Batia na porta do quarto do Lucas. Acorda, filho. Vamos rápido. Lucas descia ainda de pijama, esfregando o olho. Mochila escolar já nas costas que a mãe tinha preparado. Cabelo bagunçado de sono. Os 3 sentavam na mesa. E começava o cronômetro. 6h32. Café com leite já servido. Diego pegava a caneca, 3 goles. Pegava o pão, uma mordida. Mastigava rápido. Lucas igual. Comia com sono. Juliana tentava conversar. Lucas, como foi a prova de ontem? O menino respondia com a boca cheia. Foi boa, mãe. Diego olhava para o relógio na parede. 6h37. Amor, a gente precisa ir. Trânsito. Se atrasasse 5 minutos, Lucas chegava atrasado. Se Lucas chegava atrasado, levava a advertência. Então, eles não podiam atrasar. Nunca. Ele levantava, Lucas levantava. Juliana abraçava os 2 rápido. 6h39. Eles saíam. A porta fechava. 6h40. Juliana ficava sozinha. Olhava para o relógio. Olhava para as canecas pela metade, para o pão mordido. E pensava 10 minutos, só 10 minutos, todo dia. Era isso que ela tinha. E Juliana? Juliana ficava sozinha em casa das 6h30 até 1h30 da tarde. 7 horas, sozinha, numa casa de 3 quartos que ela pagava R$ 1.500 de aluguel por mês. A porta fechava quando Diego e Lucas saíam. E o silêncio entrava, um silêncio pesado, um silêncio que doía. Ela ficava ali parada na sala, olhando a casa vazia, e pensava, e agora? Subia, arrumava as camas, a dela e a do Lucas. Descia,
lavava a louça do café, limpava a cozinha, passava pano na sala, dobrava roupa, assistia televisão, mexia no celular, olhava para o relógio. 9 da manhã. Ainda faltavam 4h30 para sair para o trabalho. Fazia almoço, comia sozinha, lavava a louça sozinha, sentava no sofá, mexia no celular de novo. Olhava para o relógio. 11h30. Ainda faltavam 2 horas. Tomava banho, se arrumava, pegava a bolsa, olhava para o relógio. 1 hora. Ainda faltavam 30 minutos. Sentava de novo, esperava e sentia o tempo passar devagar, lento, vazio, pesado. Às 1h30 saía, pegava ônibus. Demorava 40 minutos até o supermercado. Chegava às 2h10. Batia ponto, vestia o uniforme, sentava no caixa e começava. Bip, bip, bip. Passava produto. Olhava para a cara do cliente sem ver. Sorria quando tinha que sorrir. Fingia que estava tudo bem. Trabalhava até às 10 da noite. 8 horas direto. Pés doendo, costas doendo, cabeça doendo. 10 da noite batia ponto. Trocava de roupa, pegava ônibus, chegava em casa às 11. Abria a porta devagar, casa escura, silenciosa. Diego e Lucas já dormindo. Todo dia. Toda noite. E o pior não era o cansaço. O pior era a sensação de que ela estava vivendo errado. De que aquilo tudo não fazia sentido. Mas ela não sabia o que fazer. Porque todo mundo dizia que aquilo era certo. Trabalhar bastante, casa boa, filho na escola, vida de esforço. Isso era vencer. Não era? Eles moravam numa casa boa, 3 quartos, sala grande, cozinha americana, bairro bacana. Aluguel, R$ 1.500. Juliana achava que aquilo era viver bem. Achava que o filho merecia aquilo. Achava que depois de tanto trabalho, eles mereciam uma casa boa. Mas a casa ficava longe. Longe do supermercado onde ela trabalhava. Longe da escola do Lucas. Longe de tudo. Diego gastava quase 2 horas por dia só levando e buscando o menino. Mais gasolina, mais desgaste, mais tempo perdido. E Juliana ficava 7 horas sozinha numa casa que ela pagava caro para ter. Limpava, arrumava, esperava e sentia o tempo passar vazio. Mas ela não percebia, porque ela achava que aquilo era o certo. Casa boa, filho em escola integral, trabalhar o máximo possível. Isso era vencer, não era? Não era. Numa quinta-feira de noite, Juliana chegou em casa às 11 como sempre. Entrou devagar. A casa estava escura, silenciosa. Diego e Lucas já dormindo. Ela foi para o quarto, viu os dois na cama e sentiu aquela coisa apertar no peito de novo. Aquela sensação de que ela estava perdendo alguma coisa, mas não sabia o quê. Foi para a cozinha, pegou um copo de água, sentou na mesa. E ali, sozinha, no silêncio da casa vazia, ela pensou: eu pago R$ 1.500 por mês para viver aqui. Mas eu não vivo aqui. Eu durmo aqui. Eu limpo aqui. Mas eu não vivo. E pela primeira vez, ela percebeu que alguma coisa estava muito errada. No outro dia foi igual. Acordou 6 da manhã. Fez café. Diego desceu às 6h15, cabelo molhado, do banho rápido, já com a chave do carro na mão. Lucas desceu logo depois, mochila nas costas, olho inchado de sono. Sentaram os 3 na mesa. Café com leite, pão com manteiga. 10 minutos. Juliana tentou conversar. Lucas, como foi a prova de ontem? O menino respondeu com a boca cheia. Foi boa, mãe. Diego olhou para o relógio. Amor, a gente precisa ir. Já eram 6h25. Ele levantou, Lucas levantou, Juliana abraçou os dois rápido e eles saíram. A porta fechou. Juliana ficou sozinha, de novo. Olhou para o relógio da parede. 6h30 da manhã. Olhou em volta. Casa vazia. Silêncio. E agora? Agora ela ia limpar, ia arrumar, ia assistir televisão, ia esperar. 7 horas até sair para o trabalho. 7 horas sozinha. E de repente, ali parada na cozinha, ela sentiu uma coisa esquisita. Sentiu raiva. Raiva da casa. Raiva do silêncio.
raiva de pagar caro para ficar sozinha. Naquela tarde, no intervalo do trabalho no supermercado, Juliana estava sentada sozinha na salinha dos funcionários, comendo marmita fria, todo mundo conversando ao redor, rindo, reclamando, e ela ali quieta, pensando na casa vazia, pensando no Diego matando-se de trabalhar, pensando no Lucas 10 horas na escola, pensando, isso não está certo. Pegou o celular, abriu o app do banco e começou a olhar de verdade, pela primeira vez. Aluguel, R$ 1.500 debitados todo dia 5. Energia, R$ 250. Mais cara que o normal porque a casa era grande. Ar-condicionado, chuveiro elétrico, geladeira grande. Tudo gastava. Água, R$ 80. Gás, R$ 100. Internet, R$ 100. Ela foi somando na calculadora do celular. 2.030 só de casa. Depois tinha o resto. Transporte dela, o passe de ônibus, R$ 400 por mês. Gasolina do Diego, 600. Ele rodava o dia inteiro. Mercado, 800. Escola do Lucas, 300. O colégio particular mais barato que acharam. Somou tudo de novo, R$ 4.130. Olhou para os gastos, olhou para a renda. Ela ganhava 1.800 como caixa. Diego tirava em média 2.500 no Uber quando o mês era bom. Quando não era, tirava 2.000. Mas na média 2.500. Total, 4.300. Ela fez a conta. 4.300 menos 4.130. Sobrava R$ 170. 170. Ela olhou para o número na tela sem acreditar. R$ 170 para tudo mais. Roupa, remédio, qualquer emergência, qualquer coisa. R$ 170. E se o carro quebrava? E se alguém ficava doente? E se tinha um gasto extra? Não tinha, não dava. E ela pensou, a gente trabalha que nem doido. Diego 15 horas por dia. Eu 7 horas sozinha e mais 8 no caixa. Lucas 10 horas longe da gente. E sobra isso, R$ 170. Por quê? Pra quê? Quando chegou em casa naquela noite, às 11, ela não foi direto dormir. Sentou na mesa da cozinha, pegou um caderno velho, uma caneta e começou a escrever. Escreveu quanto entrava. Escreveu quanto saía. Escreveu cada coisa. E quando terminou, ficou olhando para o papel. E viu que o maior gasto era a casa. 1.500 de aluguel. Mais energia alta porque a casa era grande. Mais transporte porque estava longe. A casa estava comendo mais da metade do dinheiro. E para quê? Para ela ficar sozinha lá de manhã? Para o Lucas passar o dia fora? Para o Diego se matar trabalhando para pagar? Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Mas ela não sabia o que fazer, porque todo mundo dizia que casa boa era importante, que filho tinha que estudar em escola integral, que trabalhar muito era o certo. Então, ela guardou o caderno, foi dormir e tentou esquecer, mas não conseguiu esquecer. No sábado de manhã, enquanto Diego estava trabalhando e Lucas estava assistindo desenho, Juliana pegou o caderno de novo e começou a pensar diferente. Começou a perguntar, e se a gente morasse num lugar mais barato? E se fosse mais perto? Pegou o celular, entrou nos sites de aluguel, procurou. Apartamento 2 quartos, mais perto do supermercado, mais perto da escola. Achou um, R$ 900. Quase metade do que ela pagava. Fez a conta. Se eles pagassem 900 em vez de 1.500, sobravam 600. Mais a economia de transporte, porque ia ser perto. Mais a economia de energia, porque ia ser menor. Dava quase R$ 900 a mais por mês. 900. E de repente ela pensou em outra coisa. Se a casa fosse perto, ela podia levar o Lucas para a escola a pé. Podia buscá-lo. E se o Lucas estudasse só meio período? Só de tarde? Ele ficava de manhã com ela. Às 7 horas que ela ficava sozinha, viravam 7 horas com o filho. E Diego? Diego não precisava acordar às 4h40. Não precisava pegar rush. Não precisava se matar. Podia trabalhar menos.
viver mais. Quando Diego chegou em casa no sábado à noite, Juliana estava na mesa com o caderno aberto. Ele viu, sentou do lado dela. O que é isso? Ela respirou fundo. A gente precisa conversar. Ele franziu a testa. Ela mostrou o caderno. Mostrou os números. Mostrou quanto entrava, quanto saía, quanto sobrava. Ele olhou e não falou nada. Ela continuou. Diego, a gente trabalha demais. Você acorda 4h40, trabalha 15 horas por dia. Eu fico 7 horas sozinha em casa. O Lucas fica 10 horas na escola. E no fim do mês, sobra R$ 170. Ele passou a mão no rosto. Eu sei, Ju, eu sei. Mas o que a gente faz? A gente precisa pagar as contas. Ela balançou a cabeça. Não é sobre pagar contas. É sobre essa casa. A gente paga 1.500 num lugar que a gente mal usa. Eu fico sozinha aqui de manhã. Você passa o dia no carro. O Lucas passa o dia na escola. A gente não vive aqui. A gente só dorme. E a gente está se matando para pagar por isso. Diego ficou quieto, porque ele sabia que ela estava certa. Ele acordava de madrugada, pegava trânsito horrível, trabalhava sem parar. E para quê? Para pagar uma casa que ele via 2 horas por dia. Juliana continuou. Eu achei um apartamento, 2 quartos, R$ 900, perto do meu trabalho, perto da escola do Lucas. Se a gente mudar, sobra 600 só de aluguel. Mais transporte, mais energia, quase 900 por mês. E sabe o que mais? Se o Lucas estudar só de tarde, ele fica de manhã comigo. E você não precisa acordar de madrugada. Não precisa trabalhar 15 horas. Diego olhou para ela. E o pessoal? O que vão falar? Juliana sentiu a voz tremer. Vão falar que a gente está indo para trás, que a gente está desistindo, que a gente está dando uma vida pior para o Lucas. Mas, Diego, olha a vida que a gente está dando para ele agora. A gente não vê ele. Eu não vejo você. A gente não vive. A gente sobrevive. E eu não aguento mais. Diego segurou a mão dela. Ficaram em silêncio, até que ele falou. Você tem razão. A Juliana piscou surpresa. Eu tenho... Ele balançou a cabeça. Tem. Eu acordo 4h40 todo dia. Fico no trânsito, brigo por corrida, volto morto. E quando eu chego, todo mundo já está dormindo. E eu olho para o Lucas crescendo e eu não estou vendo. Eu estou aqui, mas eu não estou. E isso não é vida. Juliana sentiu os olhos encherem de água. Então a gente muda. Ele apertou a mão dela. A gente muda. Eles foram ver o apartamento no domingo. 2 quartos, menor, mais simples, mais limpo, organizado, perto de tudo. O dono mostrou tudo, explicou tudo e falou. 900 por mês. Juliana e Diego olharam um para o outro. Era menos da metade do que pagavam. E era perto. Perto do trabalho dela, perto da escola do Lucas. Eles aceitaram na hora, assinaram contrato. 15 dias para entrar. Quando saíram, Juliana sentiu uma coisa que não sentia fazia anos. Esperança. Esperança de que a vida podia ser diferente, de que eles podiam viver de verdade. Mas quando contaram para a família, veio a crítica. A primeira foi a mãe da Juliana. Elas estavam no telefone. Juliana contou animada. Mãe, a gente vai mudar. Achou um apartamento menor, mais barato, mais perto de tudo. E a mãe, menor? Quanto menor? 2 quartos, mãe. A mãe ficou em silêncio. Depois, Juliana, vocês vão morar num apartamento de 2 quartos? Mas a casa de agora é tão boa. 3 quartos, sala grande. Juliana tentou explicar, mas a gente não usa a mãe. Eu fico sozinha lá o dia inteiro. A mãe, sozinha porque você quer. Você podia arranjar um trabalho de manhã. Juliana sentiu a irritação subir. Mãe, não é sobre isso. É sobre a gente não ter vida. A mãe, vida? Juliana, todo mundo trabalha, todo mundo se esforça. Vocês têm uma casa boa. Não vai estragar isso. Juliana desligou o telefone com o coração apertado. Depois foi a vez da irmã do Diego. Num almoço de domingo, todo mundo junto, a irmã perguntou. Então, Diego, ouvi dizer que vocês vão mudar. Diego, vamos, para um lugar menor, mais perto. A irmã,
E o Lucas? Vocês vão tirar ele da escola integral? Diego: vamos, ele vai estudar só de tarde. Ficar de manhã com a Juliana. A irmã fez cara de espanto. Gente, vocês estão loucos. A criança precisa de escola, precisa de atividade, não pode ficar em casa o dia inteiro, ele vai ficar para trás. Diego tentou explicar, mas ele não fica em casa, ele fica com a mãe. A irmã balançou a cabeça. Diego, isso é egoísmo de vocês. Criança precisa de educação, não de mimo. A mesa ficou em silêncio. Todo mundo olhando, julgando. E Juliana sentiu vontade de gritar. Mas e a presença, e o tempo, e a vida? Mas ela não gritou, só abaixou a cabeça e comeu quieta. Os amigos também criticaram. Um casal amigo deles, que morava numa casa ainda maior, num bairro ainda melhor. A mulher falou: gente, vocês não vão se arrepender, Juliana? De quê? A mulher: de voltar atrás, de desistir. Vocês trabalharam tanto para chegar onde estão e agora vão para um lugar menor? Juliana respirou fundo. A gente não está voltando atrás, a gente está indo para frente. A mulher riu. Para frente? Para um apartamento menor? Juliana, isso é voltar atrás. Cada crítica doía. Doía porque Juliana também tinha medo. Medo de estar errando. Medo de prejudicar o Lucas, medo do que as pessoas iam pensar, medo de se arrepender, mas toda vez que o medo vinha forte demais, ela fechava os olhos e lembrava: eu pago 1.500 para ficar sozinha. Diego acorda às 4h40. Lucas passa 10 horas longe de mim. A gente não vive, a gente sobrevive. Isso não pode estar certo. E o medo passava. A mudança foi rápida. Levaram os móveis num fim de semana. Caixas para todo lado. Sofá, cama, mesa. Arrumaram o que dava. Deixaram o resto para depois. E no primeiro dia, no apartamento novo, Juliana acordou diferente. O despertador tocou às 6 como sempre. Mas dessa vez ela não precisou sair correndo. Não tinha pressa. Diego não ia sair às 5 da manhã. Não ia pegar rush. O Lucas não ia para a escola às 7. Ele ia ficar ali, com ela. Ela levantou devagar, foi para o banheiro, lavou o rosto, olhou no espelho e viu uma coisa que não via fazia tempo, um pequeno sorriso. Desceu para a cozinha, ligou o fogão, colocou água para ferver, pegou o pó de café, mas dessa vez fez devagar, com calma. Pegou pão, passou manteiga, cortou fruta, colocou na mesa, pôs toalha, arrumou direito, porque agora ela podia, agora ela tinha tempo. Diego desceu às 7h30, não às 6h15, 7h30, de bermuda, camiseta velha, cabelo bagunçado, ainda com cara de sono, mas sem pressa. Ele olhou para a mesa arrumada, olhou para Juliana, sorriu. Bom dia, sentou. Lucas desceu logo depois, de pijama ainda, esfregando o olho, sentou do lado do pai, e os três ficaram ali, na mesa, tomando café. E ninguém falou: a gente precisa ir. Ninguém olhou para o relógio ansioso. Ninguém comeu correndo. Eles conversaram. Lucas contou do desenho que viu ontem. Diego falou de uma corrida engraçada que fez. Juliana riu. De verdade. E de repente ela olhou para o relógio. 7h50. 50 minutos. Eles estavam ali fazia 50 minutos. 50, não 10. E ela sentiu os olhos encherem de água. Porque ela percebeu. Isso é o que ela tinha perdido. Isso. Tempo para sentar, para conversar, para rir, para estar junto. Isso que a casa antiga tinha roubado. Quando Diego foi trabalhar, já eram 8 da manhã, não 5. 8. Ele saiu tranquilo, acenando. Até logo, amor. A porta fechou. E Lucas ficou com a mãe. E Juliana ficou ali parada na sala olhando para o filho. E não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer com aquilo, com a presença dele. Fazia tanto tempo que ela ficava sozinha. Tanto tempo que o Lucas passava o dia fora.
que ela não sabia mais o que fazer com um filho de 8 anos em casa de manhã. Então, ela respirou fundo e perguntou: Filho, quer ajudar a mãe a fazer bolo? Os olhos dele brilharam, aquele brilho de criança. Quero sim, mãe. Foram para a cozinha juntos. Juliana pegou a tigela, pegou os ovos, a farinha, o açúcar e foi ensinando. Quebra o ovo assim, ó. Cuidado com a casca. Isso. Agora mexe, mexe bem. Lucas metia a mão na massa, literalmente. Sujava tudo. Espalhava farinha pela bancada, pelo chão, pela roupa. E Juliana deixava. Não brigava, não reclamava, só olhava. Olhava o filho ali, presente, rindo, feliz, e sentia uma coisa a apertar no peito. Uma coisa boa e doída ao mesmo tempo. Boa porque ela estava ali. Doída porque ela percebeu quanto tempo ela tinha perdido, quanto tempo ela tinha deixado passar. O bolo ficou pronto. Colocaram no forno. Sentaram no chão da cozinha esperando. Lucas encostou a cabeça no ombro da mãe. Mãe, a gente pode fazer bolo todo dia? Juliana passou a mão no cabelo dele. Pode, filho. A gente pode. E aí, ela chorou. Chorou porque percebeu o quanto ela tinha perdido, o quanto ela tinha aberto mão. Tudo para pagar uma casa que não trazia felicidade nenhuma. Tudo para manter um padrão que ninguém ligava. Tudo por nada. As semanas foram passando e a vida foi mudando. Diego parou de acordar de madrugada. Começou a trabalhar das 8 da manhã até às 5 da tarde. 9 horas, não 15. E ele voltava para casa e ainda tinha energia. Ainda conseguia brincar com o Lucas. Ainda conseguia conversar com a Juliana. Lucas estudava de tarde. Ia à 1 da tarde, voltava às 5:30. E de manhã ficava com a mãe. Fazia lição com ela. Brincava, conversava. E sabe o que aconteceu? As notas melhoraram. Melhoraram. Porque agora a mãe ajudava. Porque agora ele não estava sozinho 10 horas por dia, cansado e perdido. E Juliana? Juliana acordava de manhã e tinha um motivo. Tinha o filho. Tinha a vida. Não ficava mais sozinha olhando para as paredes de uma casa cara e vazia. Um dia, a professora do Lucas chamou Juliana na escola. Eu queria conversar sobre o Lucas. Juliana gelou. Ele tá mal? A professora sorriu. Não, pelo contrário. Ele tá muito melhor. As notas subiram. Ele tá mais participativo, mais feliz. O que mudou? Juliana sentiu a voz embargada. A gente mudou de casa. Colocamos ele só de tarde. Agora ele fica de manhã comigo. A professora balançou a cabeça. Eu sabia. Criança não precisa de 10 horas de escola. Criança precisa da mãe. E agora ele tem. E tá melhor. Juliana saiu dali e chorou no carro. Chorou de alívio. Chorou porque ela tinha feito a coisa certa. Mesmo com todo mundo criticando. Mesmo com medo. Ela tinha feito o certo. E o dinheiro? O dinheiro também mudou. No fim do primeiro mês no apartamento novo, Juliana sentou para calcular. Aluguel, 900. Energia, 150. Água, 60. Gás, 100. Internet, 100. Transporte dela, 150. Gasolina do Diego, 300. Total da casa, 1.760. Antes era 4.130. Diferença, R$ 2.370. 2.370. Ela olhou para o número sem acreditar. Quase metade do dinheiro que entrava estava sendo comido pela casa antiga. E agora sobrava. Sobrava para mercado melhor, para roupa para o Lucas, para emergência, para viver sem desespero todo fim de mês. E o mais importante, Diego trabalhava menos. Juliana via o filho. A família estava junta, de verdade. 3 meses depois da mudança, a mãe da Juliana foi visitar. Olhou o apartamento pequeno, olhou os 2 quartos e falou: Ju, eu vim aqui criticar, vim falar que vocês erraram, mas eu não posso. Juliana olhou para a mãe. Por quê? A mãe apontou para a sala. Olha o Lucas. O menino estava no sofá com o pai assistindo filme, rindo, abraçado. A mãe continuou.
Eu nunca vi ele tão feliz. E você também. Você estava morrendo naquela casa e eu não vi. Desculpa. Juliana abraçou a mãe e chorou. Chorou porque doía. Doía perceber quanto tempo ela tinha perdido, quanto tempo eles tinham perdido. Tudo por causa de uma ideia errada do que era viver bem. E foi aí que Juliana entendeu de verdade. Entendeu que o problema nunca tinha sido falta de dinheiro. O problema era o jeito que eles gastavam. O problema era a casa. A casa que comia o dinheiro. A casa que obrigava o Diego a trabalhar 15 horas. A casa que deixava ela sozinha. A casa que roubava o tempo deles com o filho. A casa não estava protegendo eles. Estava consumindo eles. E quando eles saíram, quando eles foram para um lugar menor, mais barato, mais simples, eles não perderam nada. Eles ganharam. Ganharam vida, ganharam tempo, ganharam presença, ganharam família. Hoje, quando alguém pergunta para Juliana se ela se arrependeu, ela responde na hora, não, nem um segundo. A gente morava numa casa com 3 quartos, pagava caro, e a gente não vivia, a gente sobrevivia. Agora, a gente mora num apartamento de 2 quartos, mais barato, mais simples, e a gente vive de verdade. Meu marido não acorda mais de madrugada. Meu filho fica comigo de manhã. Eu vejo ele crescer, e no fim do mês sobra dinheiro. Não porque a gente ganha mais, porque a gente parou de gastar com o que não importava. E a casa? A casa não estava me fazendo viver melhor. Estava me deixando pobre. Pobre de tempo, pobre de presença, pobre de vida. E a gente escolheu. Escolheu ter menos espaço e mais vida. E foi a melhor escolha que a gente fez. E é aqui que eu preciso falar com você. Você que trabalha demais, você que paga aluguel caro, você que coloca filho em escola integral porque acha que é o melhor, você que acorda de madrugada, você que chega em casa e todo mundo já está dormindo, escuta com calma. O problema não é falta de dinheiro. O problema é o custo invisível que está comendo sua vida. É a casa que você paga, mas não usa. É o trabalho que você faz para manter um padrão que não te faz feliz. É o tempo que você perde longe de quem você ama. E a solução não é ganhar mais. A solução é gastar melhor. É parar de pagar caro por coisas que não importam. É escolher menos espaço e mais tempo. Menos status e mais presença. Menos coisa e mais vida. Juliana não voltou para a casa grande. Não voltou para o aluguel caro. Não voltou para a rotina que matava. E sabe por quê? Porque ela percebeu que viver bem não é ter a melhor casa. É ter a melhor vida. E a melhor vida não se compra. A melhor vida se escolhe. Se escolhe todo dia. Quando você acorda. Quando você decide onde morar. Quando você decide quanto trabalhar. Quando você decide o que importa de verdade. E para ela, o que importava não estava na casa de 3 quartos. Estava na mesa de café da manhã, no bolo feito com o filho, no marido que não chegava morto todo dia, na família que finalmente estava junta. E isso não tem preço, porque o que a casa te dá é conforto, mas o que a família te dá é vida, e vida ninguém compra de volta. Se essa história fez sentido para você, se você trabalha demais para pagar casa cara, se você mal vê sua família, se você sente que está preso numa rotina que te consome, comenta aqui. Eu vou retomar o controle. Não é para mim, é para você. Porque quando você escreve, você assume, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que está preso também. Alguém que trabalha muito, mas não vive, porque essa mensagem pode acordar alguém. Fica com Deus e fica no controle da sua vida.